Queridos, o Senhor me gerou, nesses dias, tem me gerado nesses dias uma palavra muito forte, muito profunda. O tema é Ele nos resgatou. Fala comigo, Ele nos resgatou. Aleluia. E eu quero contar para vocês hoje, nós vamos... Já pode abrir no livro de Ruth, no capítulo 1. Eu quero, nessa manhã, compartilhar com vocês a história, uma linda história, de uma mulher moabita. E é uma história de resgate, aonde Deus ele se faz presente nessa história de uma forma tão maravilhosa. São apenas 4 capítulos, mas como tem a nos ensinar essa história de Ruth? E antes de começar essa história, eu quero caminhar, primeiramente, pela vida de Elimeleque. E eu quero falar um pouco também sobre a parte da esposa dele, que é Noemi. Vamos ler comigo, por favor? No primeiro. E sucedeu nos dias em que os juízes julgavam. Houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Atente aqui para mim, por favor. Nós vamos fazer pausadamente aqui a Bíblia, porque eu quero explicar algumas coisas. Naquele tempo, a palavra fala o seguinte, ele já começa o seguinte: nos dias em que os juízes julgavam. O livro de Ruth, ele faz parte do livro de Juízes. O livro de Juízes, eles foram 12 juízes que julgaram naquele tempo. E dos 12 juízes, apenas 3 temiam ao Senhor. Apenas 3 fazia o que era agradável ao Senhor. Então, quando ele começa, o livro de Ruth, quando ele começa dizendo sobre os juízes, é porque não havia reis para governar naquela época. E no último capítulo, e no último versículo de Juízes, olha comigo, por favor. Está escrito o seguinte, 25. No último, é só uma folha, tá? Uma folha antes. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Então, aqui a Bíblia dá-se de entender que cada juiz, ele fazia o que bem parecia aos seus próprios olhos. Só que nós sabemos que quando nós fazemos o que bem parece aos nossos olhos, pode vir engano no nosso coração. Pode vir atitudes erradas, pode vir condutas erradas. E não é por acaso que a palavra fala sobre esse início de Juízes. Por quê? Porque aqui marca uma história. Aqui começa uma história e já não começa uma história fácil. Porque logo depois vai falar sobre uma fome. Mas eu quero dizer para vocês que a maioria desses juízes que julgavam Israel, a maioria dos juízes que foram levantados, simplesmente eles andavam pelo curso do seu coração, pelo desejo do seu coração. Então havia muita idolatria. Havia até, queridos, sacrifícios humanos. Tinham juízes que eram tão maus perante os olhos do Senhor que haviam sacrifícios humanos. Ali havia uma idolatria terrível, onde eles trocavam o Deus verdadeiro pelo Deus falso. Havia ídolos postes, eles se levantavam, eles faziam coisas terríveis, e aquilo ali subia como incenso desagradável às narinas do Senhor. Então, essa história de Ruth já começa com um cenário difícil, aonde juízes iníquos, juízes que não temiam o Senhor, já estavam ali no poder. E é interessante que quando a gente vai ver sobre essa parte da obediência, toda vez que Deus ele queria corrigir o povo de Israel, que o povo de Israel era sujeitado diante de algo, acontecia algo. Então, toda obediência que o povo de Israel fazia, levava o quê? A bênção e provisão. Fala comigo, bênção e provisão. Mas a desobediência levava a seca, escassez e fome. Fala comigo, seca, escassez e fome. Então, eu posso entender que a fome que logo veio depois, seria fruto de uma desobediência. Seria fruto de um desalinhamento de coração. Principalmente por parte dos líderes. Porque se Deus levanta um líder,
A palavra de Deus fala que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o justo não governa, o povo geme. Não é verdade? Nós sabemos muito bem disso. Então o Senhor, Ele traz aqui um princípio já de início. Um alerta para a igreja. Todo governo, ele tem que temer ao Senhor. Para que haja prosperidade. Para que haja abundância. Para que haja fartura. Então esse cenário já começa com um cenário difícil. E é interessante que a palavra ela vai nos dizer sobre o temor do Senhor. Você já ouviu dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Você sabia que o temor do Senhor, ele tem o poder de reger a sua vida, de conduzir a sua vida? Pouco se é falado sobre o temor do Senhor nas igrejas. O temor do Senhor, ele leva a um nível de profundidade. E ele faz a diferença no nosso coração, como? Quando nós vamos pensar em praticar algo que não seja da vontade do Senhor, o temor do Senhor nos limita. O temor do Senhor nos põe um limite, dizendo, não, eu não posso, porque eu tenho um Deus, eu sirvo um Deus que é maior do que tudo. Porque quando as pessoas, elas servem outros deuses, elas têm outras prioridades no seu coração, elas se vão. Elas são levadas pela circunstância, elas são levadas pelo medo, elas são levadas por poderes. Quantos já se corromperam por causa de poderes? Quantos já se corromperam por causa de dinheiro? Quantos líderes simplesmente se vão e esquecem o temor do Senhor? E é interessante porque o temor do Senhor, ele traz honra. O temor do Senhor, ele traz uma reverência profunda. O temor ao Senhor, ele traz um alinhamento e uma obediência sincera. Você já pensou se o seu coração teme ao Senhor? Se há uma obediência sincera? Se há algo que gere a sua vida, que conduza a sua vida, que você diz assim, não, até aqui eu posso ir. Dali para frente não. Queridos, se você ainda não consegue ter esse entendimento, busque do Senhor. Porque isso norteia a vida de um cristão. Isso traz brilho, isso traz vida à vida de um cristão. Você pode ver que quando uma nação é governada por alguém que não tem temor, todo o povo paga o preço. Uma casa que não é governada pelo temor, principalmente os sacerdotes, os líderes da casa, os homens da casa, que não têm temor, a probabilidade da casa cair é muito grande. A probabilidade das coisas darem errado é muito grande. Então o temor, ele te faz voltar à essência, ele te resgata você de você mesmo. Sabia? Porque o nosso coração, ele é enganoso, assim diz a palavra do Senhor. Abre comigo lá em Salmos 34, 9. Por favor, se puder colocar aqui no telão. Salmos 34, 9. O temor, queridos, ele vai te aproximar de Deus. Mas o medo não. O medo vai te afastar. Não confunda temor com medo. O medo, simplesmente você vai ter medo de praticar o que é errado. Mas o temor não. O temor vai vir algo sobre o seu coração. E você vai dizer, não, por amor ao Senhor, eu não praticarei. Por amor ao Senhor, eu não vou me corromper. Porque muitos são os favores de Satanás para nós. Muitos são as mesas fartas que Satanás nos prepara. Mas o temor do Senhor, ele vai nos colocar esse limite. Olha o que diz a palavra. Temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis. Pois os que temem terão tudo que precisam. Eu fui procurar no hebraico o que significa essa palavra, tudo que precisa. Porque às vezes a gente não tem esse entendimento. Nossa, então quer dizer que não vai me faltar nada. Não, não é sobre isso. É que Deus estará na sua vida em todo o momento, independentemente do que você passe. Porque dias difíceis nós passamos.
é que o Senhor te suprirá, o Senhor te sustentará, independentemente da situação que você passe. Amém? Glória a Deus. Então aqui caminhando, a palavra vai dizer que houve uma fome na terra. Olha só, então eu começo já com um governo corrupto, um governo que não tem temor a Deus. Mas logo depois vai dizer o quê? Que houve fome na terra. E uma coisa na palavra está associada à outra. Você pode ver que se você ler de Gênesis a Apocalipse, um completa o outro. É bom estudar a Bíblia, queridos. Estude a Bíblia. Pesquise. Hoje tem sido tão fácil, né? Tem tantas ferramentas disponíveis para nós. Quando você vai descobrindo ali, você vai se alimentando da palavra e ela vai tomando forma no seu corpo. Isso é tremendo. E aqui a história já começa com esse cenário de fome. Olha aqui comigo. Houve uma fome na terra. E é interessante que essa terra era Belém de Judá. Belém de Judá. E Belém de Judá, o significado no hebraico significa casa do pão. Fala comigo, casa do pão. Olha só, pensa comigo. Justamente na casa do pão, falta pão. Olha que forte isso. Justamente em um lugar que era para nutrir, um lugar que era para trazer vida, há escassez. Aonde era para ter o alimento, estava tendo a escassez. Terrível coisa é quando nós vamos em busca de alguém que representa a casa do Senhor na terra e não tem nada para lhe oferecer. Hoje nós temos visto, por causa do tempo e do período que nós estamos vivendo, está muito próximo a volta de Jesus. E quanto mais próximo, mais difícil será. Mas os dias estão sendo remidos. Você pode ver que os dias estão passando muito rápido. Há uma pressa do Espírito em se revelar à igreja, em buscar a igreja. E nós estamos aqui nessa terra de passagem. Quem tem o entendimento, queridos, dos céus está de passagem. Aqui não é o seu lugar. Não se apegue a coisas materiais. Não se apegue, não é que você não tenha que ter, não é que você não tenha que prosperar. Pelo contrário, que você prospere, que você tenha. Mas que isso não seja o que norteia o seu coração. Que isso não seja a base, porque como eu vejo pessoas brigando por causa de bens materiais. Às vezes falece uma pessoa na família e a família é toda destruída. Ainda semana retrasada, ouvi um caso sobre isso. Queridos, isso é muito triste, pensar que o nosso coração, ele está pegado em tão pouco, sendo que o Senhor tem tanto para nós. Um dia nos fartaremos com Ele, um dia estaremos com Ele. Um dia andaremos, caminharemos em ruas de ouro. O que é para nós tudo isso? Esses dias agora nós tivemos uma situação constrangedora comigo e com a minha casa. Na sexta-feira, quando nós estávamos ali voltando do retiro, e indo em direção a outro lugar, e eu e meu esposo alegre, com o coração alegre, cantando ali louvores, e entoando louvores ao Senhor, e bendizendo o nome do Senhor por aquela pregação que meu esposo havia ministrado naquele dia, e de repente uma pessoa, ela não para no pare, e pega... nós conseguimos sair um pouco, mas pega a gente de cheio. Naquele momento, as duas pessoas, eles caíram, eu não sei, eu até convidei ele para vir, eu não sei se ele está aqui hoje, mas aquelas duas pessoas, eles caíram no chão, aqueles dois homens, e naquele momento, quando eu olhei para trás, que eu consegui sair do carro, porque o nosso carro foi parar bem na frente, eles foram arremessados muito distante um do outro, eu olhei e eu não tinha visto vida mais. Não tinha visto vida, não respiravam, um arremessado de um lado e outro de outro, machucou bastante, um perdeu a audição, perdeu os dentes, machucou aqui o ombro, o outro machucou a perna e está mancando, e naquele momento eu olhei assim, vendo aquela situação, você já viu aquela situação que você para assim, parece um filme na sua mente, assim, passa aquele filme na sua mente, e eu olhei e eu falei, meu Deus, eles morreram. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, e nenhum deles respirava, não mexia, não conversava e nada. Naquele momento eu entendi que eu precisava
usar da minha fé, usar daquilo que eu aprendi da minha caminhada com Cristo. Eu precisava ser pão. Eu precisava distribuir algo que estava dentro de mim. Eles precisavam de alimento naquele momento, sem condições de levantar, sem condições de falar alguma coisa. Eu falei: Deus, tem misericórdia, eles estão mortos. Sopra o espírito de vida sobre a vida deles. Sopra, Senhor. Antes de ligar para o SAMU, a primeira coisa que eu fiz foi orar. Sopra. E eu lembro que eu coloquei a mão sobre os dois, né? Vinha sobre um, depois eu ia sobre outro. Eu falava: Deus, dá de novo a vida para eles. Dá a oportunidade de viver de novo. Não deixa que eles morram aqui. Eu não sei, Pai, o que pode, para onde eles vão, o que pode acontecer com eles. Sopra de novo. Oh, irmãos, a misericórdia do Senhor é grande. O favor de Deus, Ele é lindo. Naquele momento o rapaz começou a respirar. Ele não conseguia falar direito, mas ele começou a respirar. E aí um outro rapaz já tinha chamado o SAMU. E eles foram lá e conduziram eles, porque foi muito feio o acidente. Mas sabe, eu vejo que quando o Senhor nos chama para ser essa casa do pão, como o Senhor chamou Belém de Judá. E exatamente naquele momento estava passando fome, estava tendo escassez daquilo que é básico, daquilo que é necessário para viver. Eu vejo que nós, como cristãos, nós perdemos o sentido da vida se você não tem pão para oferecer. Se você não tem algo para oferecer, você perde o sentido. Você vai perdendo os valores em Cristo. Porque que coisa linda é quando alguém chega até você e diz: você pode me oferecer esse Cristo? Você pode me falar, porque hoje eu estou com o coração angustiado. Você pode me trazer uma palavra. Quantas vezes eu estive diante de pessoas que só queria uma oração, que só queria o que eu podia entregar através de Cristo. Continuando aqui, vamos ler comigo. Então houve fome na terra, e por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Então Elimeleque sai de onde? Belém de Judá. E vai para onde? Campos de Moabe. Queridos, Campos de Moabe era mais ou menos 100 quilômetros de distância. Eles demoraram provavelmente uns 7 dias, porque tinham que levar todas as coisas junto com eles, né? A família tinha que levar animais e comida e tantas outras coisas. E não era um trajeto fácil, era um trajeto difícil, onde havia seca, onde havia animais, onde havia salteadores, ladrões, à espera de pessoas que passavam por aquele caminho e roubavam as mercadorias. Então eles foram para lá. Elimeleque tomou essa decisão de ir para Moabe, para os campos de Moabe. Só que tem uma coisa, eu não sei se você lembra de alguém citar ou você já leu. Os moabitas eram inimigos do Senhor. Os moabitas eram inimigos do Senhor. Eles faziam tudo ao contrário daquilo que o Senhor dizia para eles fazerem. E este homem, quando ele vai e leva a sua esposa e seus 2 filhos para lá, eles encontram, queridos, eles encontram comida, eles encontram alimento. Você já viu falar sobre o grão de cevada? Alguém já viu falar sobre esse grão? É um dos grãos mais antigos que tem da história. Esse grão, antigamente, eles moíam, tiravam ele, as espigas dele, as espiguinhas dele, tiravam eles, moíam e faziam pão. Esse pão que nós comemos era um pão tradicional. Então eles faziam muito, tinha na cultura deles, né? Tinham essa prática de plantações de cevada, de trigo. Então quando eles chegaram lá, o que eles encontraram? Eles encontraram muita fartura sobre aquele lugar. Eles encontraram também plantações, pastagens, ovelhas, cabras, leite, lã, carne. Então, aos olhos naturais, parecia que estava tudo ok. Aqui é o meu lugar. Eu encontrei algo para me saciar do básico. Só que tem uma coisa. Moabe
Ele tinha o pão natural, mas ele não tinha o pão espiritual. Fala comigo, Moabe. Tinha o pão natural, mas não tinha o pão espiritual. Nós devemos nos atentar em lugares, em pessoas que podem nos oferecer esse pão natural, mas que não pode nos oferecer o pão espiritual. Em mesa pelas quais nós nos assentamos, que nos oferece mesa linda. Queridos, eu já sentei em mesas lindas, 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 que tem fartura, que tinha coisa que eu falava, meu Deus, será que é desse mundo? Gente, coisas tão lindas, mas não tinha o pão espiritual para me oferecer. Sabe quando você chega diante de alguém, ou da presença de alguém, ou da presença, ou de rodas, ou de amigos, ou de situações, que ali mesmo você é constrangido, mas não constrangido pela presença, pela falta da presença. Nós precisamos, o Senhor está nos trazendo um alerta para nós, igreja, porque não adianta nós nos assentarmos em lugares aonde há fartura, aonde há riquezas, se o principal, que é o pão do céu, não está. Tem uma passagem que fala que o Senhor, João 6,35, por favor, coloca para mim. Abre comigo, João 6,35. João 6,35. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá. Nunca mais terá. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Você sabia que tudo é proposital na palavra? Quando ele fala que Jesus é o pão da vida, parece ser meio estranho, não é? Mas só que tem um propósito para isso. Por que ele fala que ele é o pão da vida? Porque dele nós vamos nos alimentar. E você precisa experimentar desse pão. Quando você experimenta, e como que eu experimento? Através da palavra. Como que eu experimento? Através da oração. Como que eu experimento? Através dos testemunhos. Como que eu vou experimentar esse pão? Através da comunhão. Por isso que é importante, irmãos, nós termos pessoas ligadas e conectadas com o céu. Eu falei para Deus, Deus, eu não nasci por acaso. Eu quero ser diferente. Eu quero carregar a tua presença. Eu quero ter experiências grandiosas contigo. Eu quero que o meu valor exceda o de finas joias. Eu quero caminhar escutando o Senhor. Eu quero, aonde eu estiver, eu quero chorar pela tua presença. Esses dias para trás eu tive uma experiência tão linda com Deus. Eu estava ouvindo uma pessoa também tremenda na fé, falando sobre uma experiência que ele teve dentro da mata com Deus. Ele disse que foi para a mata orar e lá ele achou 3 penas. E aquelas penas representavam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E ele começou a falar com o Senhor dentro daquela mata. E eu vou muito para a fazenda. Inclusive eu estava antes de vir para cá na fazenda. E eu estava na fazenda exatamente escutando essa palavra. E eu falei, uai Deus, se ele achou essas penas, se o Senhor se revelou a ele através dessas penas, o Senhor também pode revelar para mim? O Senhor também pode falar comigo? E eu falei assim, Deus, vamos fazer o seguinte, cada vez que o Senhor me mostrar uma pena, eu vou saber que foi o Senhor que falou comigo. Eu vou saber que foi o Senhor que está dizendo, filha, eu te amo. Esse vai ser uma aliança minha e sua. Queridos, e naquele momento nós arrumamos para vir para casa, né, aqui na cidade. Quando nós estacionamos o carro ali, eu cheguei na cozinha para arrumar as coisas, tirar as coisas e colocar e organizar. O Espírito falou para mim, vai ali no seu jardim que eu quero te mostrar algo. Tem um jardim no fundo de casa que eu fiz para o Senhor. Eu plantei as plantinhas para o Senhor, para me encontrar com Ele todos os dias. Quando eu chego ali, tem uma pena desse tamanho. Irmãos, quem não tem experiência com Deus fica vazio. Esses dias agora, ontem estava conversando com uma pessoa e eu falei para essa pessoa, de muitas coisas você pode buscar, mas uma coisa, busque mais do que as outras, tenha experiência com Deus. Ela te vivifica.
ela te traz vida. Ela te mostra o quanto Deus é fiel e verdadeiro e real. E de repente, passados os dias, eu peguei aquela pena e eu guardei, ela está guardada na minha casa. Era uma pena de uma arara, irmãos, no meu jardim. Não tinha ninguém em casa. Uma parte do meu jardim é fechado, só por Deus. E eu estava ali um outro dia na fazenda lavando as louças, e a minha pequenininha chegou, a Isabela, ela virou e falou assim, ela chegou com uma pena na mão e falou assim: mamãe, Deus mandou eu trazer para você. Gente, se você não crê nisso, me desculpe, seu coração está duro. Busque o Senhor, Ele se revela, e nós precisamos disso. Isso nos dá um alimento, isso nos dá mais fome, mais sede. Deus já se revelou a você? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, se revele, Pai, a este povo, Pai. Nós estamos precisando de Ti nesta manhã. Se revela ao Teu povo, Pai. Dê experiências maravilhosas a eles. Peça ao Senhor experiências. Peça ao Senhor que fale com você no carro, na sua casa, quando você estiver lavando, cozinhando, trabalhando, no trânsito. Peça ao Senhor que se revele a você nesse momento. Peça ao Senhor que se revele a você através da palavra, através dos passarinhos, através da natureza. Deus, Ele é fiel. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, eu quero dizer que naquele momento, eles poderiam ter até esse sustento em Moabe, mas o principal era a presença. Mas nós vamos mais a caminho um pouco, olha o que está dizendo aqui. Era o nome deste homem Elimeleque e de sua mulher Noemi. Os seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, chegaram aos campos de Moabe e eles ficaram por ali. A palavra fala que eles ficaram mais ou menos 10 anos, por volta de 10 anos. Só que, olha o que aconteceu nessa história. E morreu Elimeleque, o líder, o homem, o sacerdote morre, justamente no campo de Moabe. Marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Vamos adiante, olha comigo por favor. No 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas. Olha só, mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e de outra Rute. E ficaram ali por quase 10 anos. E morreram também, quem? Malom e Quilion. Que triste. Além do pai morrer, os 2 filhos também morrem. E quem que fica? Ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Quando a esposa de Elimeleque, Noemi, fica desamparada, eu acredito que muita coisa veio sobre a mente dela. Porque nós, humanos, igual meu esposo pregou na quinta-feira, falando sobre o Getsemane, querendo ou não, nós ainda temos a natureza humana. Nós ainda temos a parte humana que nos dói. Então eu acredito que para Noemi foi muito difícil perder o seu marido e os seus 2 filhos. Até mesmo porque naquela cultura, quem perdia o marido e os 2 filhos não tinha condição de procriar. Não tinha condição de continuar, a não ser que o Senhor intervisse. Mas o Senhor estabeleceu uma lei naquele tempo. E eu acho interessante que aqui Deus estabelece uma lei. Lei do resgatador. O que essa lei dizia? Essa lei dizia que quando as pessoas morressem, né, principalmente o homem, né, no caso era o homem, o sacerdote, a esposa, ela poderia ser resgatada.
Só que ela poderia ser resgatada somente por um parente mais próximo, somente por uma pessoa mais próxima. E essa pessoa resgataria ela, resgataria os bens e tudo quanto ela tivesse perdido. Porque às vezes as pessoas, elas, por causa da falta do homem, perdia bens porque ela teria que vender os bens para se sustentar. Mas antes de nós darmos sequência, eu quero dizer que quando ela viu, olha aqui comigo, no 6, no final do 6, diz o seguinte: ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. E aonde que o Senhor estava dando-lhe pão? Em Belém de Judá, de onde eles saíram, de onde era a casa do pão. E justamente em Belém de Judá, ela entende que ela precisava voltar com as suas 2 noras. Ela entendeu que ela precisava porque ela tinha necessidade de estar novamente naquele lugar por um propósito. Queridos, muitas vezes nós saímos do nosso lugar e vamos em direção a outro lugar. E esse lugar que nós vamos, talvez não tenha a ver com o Senhor. Talvez você nem perguntou ao Senhor se era para ir. Só que Deus é tão tremendo, que a bondade dEle nos alcança, a ponto dEle trazer o resgate, a ponto dEle falar novamente conosco. Se vamos por um caminho que está errado, o que o Senhor faz? O Senhor tem o poder de trazer de volta. O que significava para Noemi entrar novamente em Belém de Judá? Significava simplesmente o resgate da sua vida e da sua família. Não tema quando o Senhor te mandar voltar. Não tema quando o Senhor dizer para você, filha ou filho, volte. É porque há um resgate. É porque há algo maior. Se você orou, se você buscou, se você jejuou e o Senhor mandou voltar. Francis, o que significa isso? Voltar com o casamento. Voltar a ser humilde. Voltar a praticar as coisas do Senhor novamente. Voltar o temor. Para que a justiça de Deus venha sobre a sua casa. E olha só o que aconteceu aqui. Esse início da colheita, que era o início da colheita justamente das cevadas, que eu havia falado com vocês, marca o início de uma grande história. Marca uma nova fase. Será que é tempo de você entrar nessa nova fase? Será que é tempo de você dizer ao Senhor, Pai, a partir de hoje eu serei fiel na tua casa? Eu não estou dizendo aqui, queridos, de dízimo e oferta. Fiel de presença. Fiel de presença na casa do Pai. Eu vejo muitas pessoas fazendo compromisso com Deus, propostas com Deus, e eu mesmo já barganhei com o Senhor nesse ponto. Se o Senhor me abençoar, eu serei mais fiel. Se o Senhor me der de volta. Se o Senhor me der dinheiro. Se o Senhor, eu vou frequentar a tua casa. Se o Senhor devolver a saúde dos meus filhos. Se o Senhor fizer aquela pessoa andar novamente. Oh, meus amados, vamos voltar para Belém de Judá, porque ali tem pão para a nossa vida. Vamos voltar para Belém de Judá, porque ali tem alimento para a nossa alma, para o nosso corpo e para o nosso espírito. Vamos voltar para esse lugar de onde não deveríamos ter saído. Se você não tem entendimento, eu não sei orar, ore. Até ontem uma pessoa falou para mim, como que eu devo orar? Do jeito que você quiser. Tem pessoas que gostam nem de dizer soberano e eterno Pai, amém. Tem pessoas que gostam de dizer papai, vem aqui. Tem pessoas, como Pedro, coloca o tapetinho vermelho, glória a Deus. Gente, Deus não se limita. Se você gosta de orar no carro, se você gosta de orar na empresa, se você gosta de orar na faculdade, que assim seja, mas tenha comunhão. Volte para Belém de Judá, para que a partir de ali você seja resgatado. Em nome de Jesus, amém?
Glória a Deus. Deus, fala comigo, Deus é um Deus de recomeços. Se for necessário, recomece. Eu quero te contar uma coisa, nem falei nada para o meu esposo, mas ele vai ficar sabendo agora. Nós vamos fazer 16 anos de casados esse ano. Irmãos, quantas vezes vocês acham que a gente teve que recomeçar? Inúmeras. Inúmeras. Teve uma vez, eu até estava tentando lembrar a data, Fanuel, que é melhor nisso. Eu acredito que a gente tinha uns 6 anos de casado. Irmão, nós tivemos uma briga tão feia, que eu falei, agora é só o divórcio. Eu não quero saber de você, e você não quer saber de mim mais. Chega, agora chega. Cada um vai pro seu lado e pronto, né? Vamos viver nossa vida, é melhor, vamos começar de novo, né? Cada um arruma depois um e pronto, acabou. 6 anos de casado. E eu fui orar. Por isso que é bom orar. Antes de tomar qualquer decisão, vá orar, porque Deus te quebra. Deus te quebra. Deus fala com você ali e fala para você, pode parar com a palhaçada. Foi o que Deus falou para mim. Pode parar. Pode parar. Você não vai separar coisa nenhuma. Você vai recomeçar. E você vai chamar Ele. E você vai pedir perdão. Oh, irmãos. Meu esposo está aqui, testemunha, está até rindo, né, Vaso? Gente, ele sabe que para mim pedir perdão é mais difícil. Deus tem me quebrado nesse ponto. Meu esposo pede 300 vezes perdão por dia. E eu fico até com raiva. Você pede, mas você faz de novo, né, irmão? Mas eu, para me pedir perdão, eu tenho que fazer alguma coisa assim muito gigante. Sabe aquele pecado assim, cabeludo? Porque senão... Mas Deus está me tratando nesse ponto e eu tenho pedido mais perdão. Mas aquele dia o Senhor falou assim, vocês dois vão sentar. Sem ninguém, só vocês. Prepara o ambiente. E comece a falar. E comece a falar. Mas quando você falar, ele vai se calar. E quando ele falar, você se cala. Tá? Você entendeu, Francis? Você vai se calar. Porque você quer falar na hora que ele quer falar. Nós mulheres, nós temos disso, né? Querer se justificar. Irmãos, foi uma bênção. Foi uma bênção, eu lembro direitinho dos detalhes, sabe? Nós choramos. Pela primeira vez eu fiquei calada. Eu não falei. Eu queria ali, né? Enquanto ele falava, porque ele estava falando dos meus defeitos, irmão. É terrível alguém falar, você é isso, você é aquilo. Você precisa mudar, ser arrogante, ser orgulhosa, ser soberba. Muda, mulher. Ainda mais o marido, né? E aí eu falei, não, eu vou engolir tudinho. E nós choramos, e houve cura. E houve um recomeço. Mas eu precisei entender que eu precisava estar nesse lugar, Belém de Judá. Para que o meu casamento recomeçasse. Para que hoje já são muitos anos casados, 16 anos vai fazer. Irmãos, nenhum propósito de Deus aconteceria se eu tivesse desistido naquele dia. A Isabela não teria nascido. A gente já tinha o João? Já, né? Não, já tinha sim. O João era pequenininho, bem pequenininho. Dá memória. Dá memória pro meu marido, Deus. Então, eu quero dizer para vocês que todos os sonhos, eles estão acontecendo por causa de um posicionamento meu lá atrás. E hoje está me gerando frutos, está sendo bênção para o nosso casamento, testemunho. Então eu quero dizer para vocês, se Deus mandar voltar, se Deus mandar recomeçar, tem pessoas que estão aqui dentro, porque o Espírito me fala que precisa fazer esse conserto. Casais, que precisa fazer esse conserto. E que Deus te dê a direção, e que Deus te fale como fazer, em nome de Jesus. Mas vamos mais adiante. Aqui em Ruth, olha comigo, em Ruth 1:7, está dizendo que, por isso saiu do lugar onde estivera e suas noras com ela, indo elas a caminho, para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras, ide, voltai cada um para a casa de sua mãe, e que o Senhor use com vocês de benevolência, como vocês usaram para comigo, para o falecido, né? E para com os filhos também. E o Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando elas, levantaram a voz e choraram.
Aí elas disseram, certamente no 10, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, voltai minhas filhas, porque eu tenho comigo, né, ainda no meu ventre, filhos. Então aqui Noemi estava dizendo, pode voltar, vai em paz para o povo de vocês, porque eu não tenho filho para dar para vocês. Só que é interessante, aqui eu vejo dois tipos de pessoas, o que permanece e o que volta. Se nós formos ver, deixa eu buscar aqui que eu anotei, sobre o significado, assim, órfã. Sabe o que significa órfã? Aquela que vira as costas. Sabe o que significa Ruth? Amiga, companheira. Então, órfã voltou para o seu povo e a palavra de Deus fala para o seu Deus. Só que não era o Deus vivo e poderoso. Mas Ruth não, decide voltar com Noemi. E aqui a história vai nos dizer que Ruth se apega de uma forma maravilhosa com Noemi. E elas têm uma lealdade, há uma fidelidade de coração de Ruth. Queridos, todas as vezes que Deus coloca uma pessoa no seu caminho, para te instruir, para te governar, para te ajudar, para te instruir, honre essas pessoas. Honre, seja leal, seja fiel, porque há graça sobre isso. Há um poder disponível de Deus. Ruth, ela era moabita. Ela não era da descendência de Israel, ela não era de Judá, ela era moabita. Mas olha só o que aconteceu com Ruth, por causa da fidelidade, do entendimento dela. Vamos ler comigo ali no 16, olha o que ela diz a Noemi. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone e te deixe de seguir, porque aonde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. Ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Essa palavra que ela lançou sobre Noemi, era uma expressão de amor, e é tão interessante porque fala de uma aliança, de uma lealdade. Esse amor no hebraico, eu fui buscar no hebraico, ele significa chesed. Tem o R, né? Ele puxa mais o R, chesed. E essa palavra amor, é um tipo de amor que a Bíblia fala, significa amor que permanece, mesmo quando seria mais fácil ir embora. Olha que tremendo isso, que forte. Fala comigo, amor que permanece, mesmo quando seria mais fácil ir embora. Ruth decidiu. Qual que é a decisão que Deus está querendo de você hoje? Permaneça, mesmo que seja mais fácil ir embora. Permaneça, permaneça, porque há um projeto de Deus sobre o permanecer. Há um projeto de Deus sobre o ficar. Há um projeto de Deus sobre a lealdade. Permaneça fiel. Mas você não entende. O meu marido é infiel. Permaneça fiel. Não se corrompa. Os meus amigos são infiéis. Permaneça você fiel. Mas eles não me pagam, eu também não vou pagar. Permaneça fiel. Eu tive uma situação agora muito constrangedora, onde eu precisei receber um valor, né, um dinheiro. Mas Deus me ensinou tanto através desse valor, que a pessoa ela não estava, né, tendo dinheiro para me pagar ali. E sabe o que Deus fez? É interessante, né, que Deus ele muda a história, o cenário. Ele fez daquele momento difícil da minha vida um momento de compaixão. Quando você permanece fiel, você tem compaixão. Porque não é mais você. Quando você permanece fiel, Ruth, ele permaneceu fiel. A Noemi, ela teve compaixão de deixá-la sozinha, desamparada. Ela sabia que quando ela entrasse na cidade, as pessoas iriam falar dela. Tanto é que quando ela chegou na cidade, sabe o que as pessoas, as mulheres, mulher, né?
Eita glória, mulher começou a falar dela. Olha aí, ó, a desamparada. Olha aí, ó, aquela pessoa que os filhos morreram, o marido morreu. E simplesmente ela vem e diz o seguinte: pode me chamar de Mara, não me chama mais de Noemi. Sabe o que significa Mara? Amargo. Pessoa amarga. Irmãos, independentemente da situação em que nós passamos, é uma situação difícil, igual eu falei, tem natureza humana aqui, porque foi perca de toda uma família. Mas eu não posso, queridos, eu não posso deixar a minha vida se nortear por isso. Eu preciso me levantar novamente. Eu preciso dizer: Deus, eu ainda estou viva. O Senhor ainda tem planos e propósitos comigo. Eu atendi uma pessoa esses dias agora que havia perdido, né, um parente. E eu disse para ela: faz uma oração de entrega. Eu entendo que, eu não sei a sua dor, mas eu entendo que deve ser muito difícil. Faz uma oração de entrega, entrega ela para o Senhor. Creia que Deus é bom e que Deus vai te dar paz no seu coração. E que quando você lembrar dessa pessoa, você vai lembrar com alegria. Irmãos, de fato, é só o Senhor que sabe. Só que tem uma coisa, Mara, ela pediu para chamar ela de amarga. Não foi o Senhor. Não foi o Senhor que disse: a partir de hoje, quando você entrar por Belém de Judá, eu vou te chamar de Mara. Seu nome vai ser mudado para Mara. Não. Foi ela que se intitulou. Como é ruim você estar na presença de pessoas amargas. Como é ruim. Parece que não flui. Parece que não rompe. Parece que a pessoa vê só preto e branco. São situações... me traiu. Irmãos, comece de novo. Eu fui enganada, comece de novo. Mas que não seja você o traidor. Que não seja de você um coração sujo. Que não seja de você a impiedade. Que não seja de você a injustiça. Só que Deus, Ele é tão bom. Para encerrar, eu quero dizer uma coisa para vocês, que não vai dar tempo para falar exatamente tudo que eu queria aqui, mas olha só, o passado de Ruth não tinha o poder de determinar o futuro dela. Aqui eu estou falando de Ruth, porque ela veio de Moabe, ela veio de outros deuses pagãos, mas o passado dela não tinha o poder de determinar o futuro. Deus escolheu Ruth. Sabe o que acontece no final da história, depois você puder ler? Ruth se encontra com o seu amado. Ruth se encontra com Boaz. Que história linda, queridos. Ruth se encontra, e é interessante que ela encontra com ele, sabe aonde? No campo. E aqui a palavra vai dizer, eu quero que você leia essa parte comigo. Toda aliança certa te conduzirá a propósitos maiores. Fala comigo: toda aliança certa te conduzirá a propósitos maiores. E outra coisa, Ruth, embora não seja da linhagem de Israel, ela decidiu pertencer à linhagem. Se o Senhor tem para ti hoje algo, decida pertencer a Ele. Decida por essa atitude, tome essa atitude. Se decida pertencer aos planos do Senhor, porque é bom, porque é agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O nome de Noemi, para vocês terem noção, significa agradável, mulher agradável. Eu acredito que ela era uma mulher muito agradável. Então, quando ela vai e se chama de Mara, ela quer se tornar uma mulher. Não é que ela quer se tornar, mas ela se intitula como amarga. Mas o Senhor, aqui fala assim, ó, que o Senhor, o Todo-Poderoso, me tem feito mal. Ela diz na palavra. Sabe o que significa? Não é que o Senhor é mau. Não tem maldade, o Senhor não tem maldade. Mas é que o Senhor permitiu o sofrimento. E cá entre nós, na nossa vida, quantos sofrimentos nós ainda teremos? Quantas situações difíceis nós ainda teremos? Eu tinha testemunhado no culto das mulheres que o ano passado foi um ano, né, que mais aconteceu batidas conosco de carro.
Muitas batidas, bateram muito no nosso carro, muitas vezes, a ponto de eu estar parada no páreo, um carro vem distraído e pá, bater na bunda do carro, e outro vem de cá, e outro de lá, o nosso carro virou um negocinho. Só que isso não me tira da presença de Deus, isso não tira os meus olhos, o meu foco daquilo que Deus tem, isso não pode. Então naquele momento o Senhor decidiu fazer novamente sobre a vida de Mara, que ela se intitulou, de Noemi, né? Ela se intitulou Mara. O Senhor fez novamente, e naquele momento Deus tirou todas as prisões, Deus tirou toda a paralisia que estava sobre os seus olhos e o seu coração. E ali Ruth, ela pôde estar se encontrando com Boaz no campo. E aprove ao Senhor que ela se encontrasse justamente no campo dele, aonde ele fosse resgatado. Eu gostaria que você ficasse de pé, por favor. Hoje é o dia que Deus tem para nos resgatar. Esta manhã o Senhor está trazendo resgate. Eu não sei qual é o resgate que você precisa hoje. Talvez seja de sonhos voltarem, talvez seja do seu esposo voltar para casa, ou da sua esposa, ou dos seus filhos conhecerem a Jesus. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, Deus é fiel. Deus é fiel e bom. E naquele momento sobre Belém de Judá, Boaz, ele se casou com Ruth e ele teve Obed. Obed, para vocês terem noção, ele foi o avô de Davi. Então eu quero te dizer que Noemi, sendo moabita, ela entrou na descendência de Jesus. Ela entrou na genealogia de Jesus, uma moabita. Queridos, não importa de onde você veio, importa é como você vai terminar. Importa é de agora para frente a história que você está fazendo com o que Deus falou para você fazer. Qual é o caminho que Deus falou para você percorrer? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, ministra, Pai, sobre o nosso coração. Nós precisamos ser resgatados de tantas coisas. Pai, que o Senhor, Pai, possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, ali em Belém de Judá houve resgate, houve também provisão, houve também favor abundante e houve propósito eterno. Oh, glória a Deus, aleluia. Espírito Santo, gere em nosso coração nessa manhã o propósito pelo qual o Senhor tem. Senhor, se for necessário o resgate que resgata, talvez, Deus, nós precisamos ser resgatados até de nós mesmos, porque o nosso coração quantas vezes se endurece a tua voz, se endurece ao teu chamado, e nós queremos ali barganhar com o Senhor e fazer uma troca de favores, mas não. Chega, não é uma troca de favores, é a presença real e poderosa sobre a sua vida. O Senhor não precisa do seu favor, nós é que precisamos do favor do Senhor. Dependa dEle, deixe Ele te levar para Belém de Judá, deixe Ele te levar para o lugar onde Ele resgata, porque foi em Belém de Judá que Jesus nasceu, e foi em uma manjedoura que o Senhor nasceu, foi ali que o mundo foi resgatado. Ah, Espírito Santo, uma coisa só eu te peço: traz o resgate, Senhor, para o coração dos meus irmãos, como o Senhor fez. Boaz aqui representa Cristo e Ruth representa a noiva. Oh, aleluia, ore ao Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração e peça ao Senhor: me resgata nessa manhã, Deus. Eu sou miserável, Senhor, eu sou pobre, cego e nu, mas me resgata, Deus, eu preciso desse resgate. Me encontra em teu coração. Quantas vezes o meu coração se corrompeu por tão pois pouco. Você me aceitou. O meu coração foi levado por tão pouco. Mas nessa manhã, Deus, eu quero voltar para Belém de Judá. É tão surpreendente.
Pro lugar onde o Senhor vai fazer de novo. Aonde vai ter provisão, onde vai ter alimento. Oh, você que quer uma oração, que entende que precisa desse resgate, vem aqui na frente. Saber que sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não tenha vergonha. Não há nada melhor. Vem aqui na presença do Pai, porque Ele quer te resgatar de você mesmo. Dizendo nossa comunhão. Aquele que entende que precisa do Pai. É tão belo saber que sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz, dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Eu quero dizer pra vocês, mulheres ousadas, olhem aqui pra mim, todas vocês. Eu estou arrepiando muito. Há um resgate sobre a sua vida. Ah, Espírito Santo. Vem uma mulher ali que abraça ela. Você me amou primeiro. Ah, Senhor. O Senhor vai te resgatar de você mesma, mulher. O Senhor vai te resgatar de você mesma. Em nome de Jesus, nessa manhã que você sinta o amor do Pai. Porque Deus tem pra ti, Belém de Judá. Deus vai te fazer voltar ao início. Deus vai te fazer voltar ao início. Não temas, mas é necessário você voltar, mulher. Porque o Senhor tem projetos pra você. Quantas coisas feriram teu coração, quantos medos invadiram a sua vida. Mas hoje o Senhor te chama. Hoje o Senhor te chama. Hoje é dia de resgate na sua vida. Sinta a presença de Deus sobre a sua vida. Que o Espírito de Deus toque sobre você. Que você seja levado a um novo nível. Em nome de Jesus, seja levado a um novo nível. Oh, glória! Todas vocês coloquem a mão no ventre. Sopra o Espírito sobre o ventre delas. Gera vida. Gera vida. Sopra sobre o íntimo delas. Gera vida, Espírito Santo. Traz de volta o que foi perdido. Traz de volta a provisão. Traz de volta a fartura de bens, de alegria, de paz dentro da casa. Traz de volta os propósitos que foram perdidos, a visão, o chamado. Ei, Espírito Santo, queima. Queima sobre o ventre delas. Queima, queima. Pega a menininha aqui, por favor. Alguém tá aqui, ó. Queima sobre o ventre delas. Queima, queima, Espírito Santo. Queima, Espírito Santo. Queima sobre o ventre. Queima, queima. Olha que tremendo, gente. Deus está fazendo a obra. Algo Deus está fazendo. Chacarabassuri, anda calabachoia. Vocês sairão daqui mulheres virtuosas, mulheres poderosas em Cristo. O Senhor, a partir de hoje, te deu um novo norte, uma nova direção. Para a honra e glória do nome de Jesus, eu abençoo vocês. Eu precisava que vocês viessem aqui. Vem todas aqui. Abrace vocês. Abrace vocês aqui. Gente, há um poder de Deus sobre a vida de vocês. Estenda as mãos aqui para elas.
Mulheres valentes. Mulheres valentes. Mulheres valentes. Assim diz o Senhor para vocês. Mulheres que farão a diferença. Mulheres que foram rotuladas. Mas hoje o Senhor tira o rótulo do mundo. Hoje o Senhor tira o rótulo do mundo. O Senhor coloca algo maior, algo melhor, algo poderoso que o Espírito Santo visite vocês. Sopra, sopra Espírito, sopra sobre elas, sopra sobre elas, sopra sobre elas. Que venha a ousadia dos céus, a intrepidez, o domínio dos céus sobre vocês. E eu abençoo vocês, eu abençoo vocês com toda sorte de bênçãos. Mulheres, sejam frutíferas. Tudo que vocês colocarem as mãos, voam, voam através do poder do Senhor. Eita glória! Abraça quem está do seu lado. Sempre me abraça, teu amor nunca falha, sempre me abraça, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Fala comigo até aqui. Fala comigo, igreja, até aqui. O Senhor me ajudou. Por isso, eu permanecerei em Belém de Judá. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Algumas de vocês querem reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador? Nunca reconheceram? Todas já? Amém. Que Deus abençoe vocês. Que a paz do Senhor esteja sobre vocês e sobre toda a igreja. Obrigado, queridos. Obrigado por ficar esse tempo aqui, esse período. Obrigado pela presença de Deus. Eu agradeço muito ao Senhor pela presença de Deus na nossa vida, por Ele nos manter. Obrigado por você ter tirado os seus pés da sua casa e estar aqui conosco em comunhão como igreja. Levanta as suas mãos. Pai, eu abençoo o teu povo. Que eles sejam férteis. Que eles sejam prósperos. Que eles deem frutos e frutos que permaneçam. Que haja um tempo novo e uma estação nova sobre a vida deles. Em nome de Jesus. E tudo quanto é teu será abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Dê um abraço em quem está do seu lado. Deus abençoe.